Eu quero começar essa mensagem de hoje com uma declaração profética sobre a sua vida. O favor do Senhor está sobre você. Não apenas sobre você, mas sobre seus filhos, sobre a sua casa, sobre os filhos dos seus filhos, até 1000 gerações da sua descendência. Você é abençoado, você é abençoada. Na cidade e no campo, na sua entrada e na sua saída. Tudo que você tocar com as suas mãos vai prosperar. Você vai conseguir vencer essa tribulação, essa batalha, porque Deus já ouviu a sua oração e Ele ouve e atende a oração do justo. Isso aqui não são palavras minhas. Essa é a palavra eterna de Deus sendo liberada sobre a sua vida. Receba isso pela fé. Que o Senhor volte o seu rosto para você e que Ele te conceda a paz. Amém? A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você está aqui pela primeira vez, eu convido você a se inscrever no canal. Todos os dias aqui nós postamos uma mensagem de fé, de esperança, uma mensagem que fortalece o seu espírito. Quando você se inscrever, dê o like no vídeo e ative o sininho das notificações que vai aparecer para você, porque assim você vai ser avisado toda vez que nós postarmos um vídeo novo. Amém? No final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida. A gente faz assim, a gente lê uma passagem bíblica, faz uma breve reflexão e termina com uma oração. Então escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E junto com o seu pedido, declare pela fé o seguinte: minha vitória está chegando. Você pode dizer isso com convicção. Minha vitória está chegando. Amém? Irmãos, o texto que eu quero ler com você hoje está no livro do Êxodo, capítulo 14, do versículo 6 ao versículo 9. Diz assim a palavra de Deus. Então, o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas, que marchavam triunfantemente. E o verso 9, os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pi-Airote, defronte de Baal-Zefon. Para a gente entender essa passagem aqui, eu vou contextualizar para você. Deus se revelou a Moisés enquanto Moisés pastoreava seu rebanho lá no deserto. Isso está em Êxodo capítulo 3. O Senhor diz que Moisés deveria libertar o povo da escravidão do Egito. Lembra disso? E aí no começo, Moisés apresenta uma série de argumentos para Deus, porque ele mesmo não se achava preparado para liderar aquela libertação. Mas para cada argumento de Moisés, Deus mostrava que ele não estaria sozinho. Deus mostrava para Moisés que estaria à frente de tudo. Ele, o Senhor, estaria à frente de tudo. Quando Moisés foi falar com Faraó para que libertasse o povo, Faraó não quis aceitar. E diante da resistência dele, Deus então mandou as 10 pragas sobre o Egito. E finalmente Faraó concordou em libertar o povo.
Eu estou falando aqui de forma resumida, mas se você quiser, você pode ler essa história no livro do Êxodo, a partir do capítulo 3. Amém? Deus então conduz Israel pelo caminho do deserto, por uma rota estratégica, para que o povo não desanimasse diante da guerra. E a Bíblia diz que o Senhor endureceu o coração de Faraó, para que ele mudasse de ideia quanto à libertação. Tudo isso para que Deus demonstrasse o seu poder. Sabe, irmãos, eu imagino que depois de ver o seu povo escravizado ali por mais de 400 anos, sendo explorado, sendo humilhado, a saída do Egito tinha que ser assim um evento magnífico. É algo que marcaria para sempre a história de Israel. Tanto é que nós estamos aqui até hoje falando disso. E aí chega no ponto desse texto que eu li. Faraó se arrepende de ter liberado o povo. Ele então reúne o melhor do seu exército e manda atrás do povo hebreu. O verso 7 diz que Faraó levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros. Percebe que Faraó colocou o que ele tinha de melhor para perseguir o povo de Deus? Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Quando o inimigo investe pesado na sua vida, quando acontecem assim tantos problemas, tantas batalhas, tantas dificuldades, é porque certamente Deus está preparando uma grande vitória para você. Amém? O tamanho da sua luta é proporcional à sua conquista. Nós temos que confiar em Deus, irmãos. Se Deus já determinou que você é mais que vencedor, quem é o diabo para dizer o contrário? Ele pode reunir suas melhores armas, ele pode vir contra você, mas Deus está à frente da sua batalha. E por isso você já pode se considerar vitorioso, vitoriosa. É interessante que em Êxodo 14, nos versículos 19 e 20, tem uma informação que passa quase que despercebida quando a gente conta essa história. Mas é uma informação muito preciosa, muito impactante. Olha só o que está escrito. Versículo 19. A seguir, o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Até aquele momento, o anjo do Senhor e a coluna de nuvem estavam à frente do povo, guiando eles pelo caminho. Mas quando o exército do Egito se aproximou, o anjo e a nuvem mudaram de posição. Eles foram para trás de Israel, formando uma barreira entre os egípcios e os israelitas. Esses versículos mostram para nós que Israel não estava lutando sozinho. A libertação não seria apenas pela abertura do mar, mas eles também poderiam contar com a presença contínua de Deus, protegendo eles durante todo aquele processo. Amém? No versículo 8, diz que o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas, que marchavam triunfantemente. Olha só, grifa essa palavra aí na sua Bíblia. Marchavam triunfantemente. A gente percebe que até aquele momento o povo marchava de forma triunfante. Eles caminhavam como vencedores.
Eles estavam sentindo o gostinho da liberdade. O povo que foi escravo por tantos séculos agora se via como vencedor. O final da história você já conhece. Quando eles olham para o enorme exército de Faraó atrás deles e se veem diante do Mar Vermelho, eles começam a reclamar com Moisés. Eles se arrependem de ter acreditado em Moisés e aí já começam a dizer que vão morrer no deserto. Percebe que a mudança de postura aqui foi drástica. A caminhada triunfante virou um lamento de derrota. Por isso que Deus falou com Moisés: diga ao povo que marche. Na verdade era assim: diga ao povo que continue marchando. Sabe, irmãos, Deus queria que eles permanecessem naquela euforia, naquela vibração contagiante, com a certeza que eles seriam libertos. Meu querido irmão, minha querida irmã, essa mensagem aqui falou muito ao meu coração, sabe? Eu mesmo já passei por momentos na minha vida em que eu estava assim, marchando triunfantemente, firmado na promessa de Deus, ouvindo a voz do Espírito Santo, buscando a face de Deus, envolvido com as coisas da igreja, com as coisas de Deus. Mas aí acontecia algum problema lá no meu trabalho ou com a minha vida financeira, alguma crise no meu casamento, e era como se eu perdesse o vigor. Sabe quando você murcha de repente? Talvez isso esteja acontecendo com você, em alguma área da sua vida. Mas o que o Espírito Santo manda te dizer hoje é que não existe arma do inimigo poderosa o bastante para te paralisar. Se Deus já estabeleceu os planos dele para a sua vida, esses planos vão se cumprir. Não fique assustado com o tamanho do exército que está vindo contra você. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Continue marchando triunfantemente. Continue avançando. Mantenha a postura de vitória, porque o Senhor está à frente das suas batalhas. E se for preciso, Ele se posiciona de maneira estratégica para proteger a sua vida na área em que ela estiver sendo ameaçada. Assim como Ele fez com Israel, Ele também pode te conceder a vitória hoje. Amém? Receba essa palavra no seu coração pela fé. Deus está à frente das suas batalhas. Continue marchando triunfantemente. Continue com uma postura de vencedor, com uma postura de conquistador. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família. Por isso eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Eu vou reforçar aqui os pedidos que eu fiz lá no começo. Dê o like no vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e escreva o seu pedido de oração. Amém? Nós estamos aqui nesse canal numa grande corrente de oração todos os dias pela manhã. Então eu convido você a fazer parte disso aqui. Quando você se inscreve, o seu nome fica registrado aqui. E o seu nome se torna alvo da intercessão de milhares de pessoas. Então escreva aqui pela fé o seu pedido de oração e declare o seguinte: minha vitória está chegando. Amém? Declare isso com convicção. Minha vitória está chegando. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por essa palavra tão poderosa, Deus, por esse vigor que o Senhor nos concede através da leitura da Tua palavra. Ó Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença nesse momento com o nosso coração transbordando de fé e de esperança. Obrigado porque a Tua palavra nos garante que o Teu favor está sobre nós, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre a nossa descendência,
até 1000 gerações. Hoje, nós recebemos essa promessa pela fé e declaramos que somos abençoados na cidade, no campo, onde estivermos, na nossa entrada e na nossa saída. Pai, diante das lutas que temos enfrentado, muitas vezes nós sentimos o peso do inimigo se levantando com as suas melhores armas contra nós. Mas a tua palavra nos lembra hoje que maior é o Senhor que habita em nós do que aquele que está no mundo. Assim como o Senhor colocou uma barreira entre os egípcios e o povo de Israel, nós cremos que o Senhor também se posiciona de forma estratégica para nos proteger, para nos guardar em cada área da nossa vida. Deus, nós entregamos as nossas batalhas em tuas mãos. Ainda que vejamos exércitos se levantando, nós escolhemos continuar marchando triunfantemente, vitoriosamente, porque confiamos que a vitória já foi decretada pelo Senhor. Pai, que toda incredulidade, todo medo, todo cansaço seja substituído pela fé, pela coragem e pela perseverança. Eu oro por cada pessoa que está aqui junto comigo nessa mesma oração. Visita, ó Deus, as famílias representadas aqui nos comentários. Abre as portas de emprego, abre as portas da provisão. Restaura, Senhor, os relacionamentos que estão abalados por alguma crise, por alguma circunstância adversa. Traz cura para aqueles que lutam contra as enfermidades. Conceda a tua paz para essa pessoa que está angustiada e dê um renovo, um vigor, um refrigério para esse irmão e para essa irmã que estão abatidos espiritualmente, que estão cansados. Que o Senhor volte o seu rosto para cada um e derrame a paz do Senhor sobre essa vida. Nós declaramos pela fé, a nossa vitória está chegando. Não pelas nossas forças, mas porque o Senhor é quem luta as nossas batalhas. E é por isso que nós oramos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Receba no seu coração, meu irmão, essa palavra. Não foi por acaso que você chegou até esse vídeo. Não foi por acaso que Deus colocou essa mensagem no meu coração para compartilhar com você. É porque eu sei que muitas pessoas precisavam ouvir isso. Deus não te abandonou. Deus não te deixou aqui no mundo de qualquer jeito, abandonado, desamparado. Ele está contigo. Não mantenha os seus olhos somente nos seus inimigos, nos exércitos que vêm diante de você, nos montes que te cercam. Coloque os seus olhos em Deus. A libertação, o livramento, a provisão, tudo aquilo que nós precisamos vem dele. Amém? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Receba no seu coração essa palavra. Se essa mensagem abençoou a sua vida, ela merece ser compartilhada com alguém, não merece? E isso é tão simples, é só você clicar no botão compartilhar, que está aqui embaixo, selecionar a opção WhatsApp e mandar para os seus grupos, para as pessoas que você ama. Mande para pelo menos 3 pessoas. A Bíblia diz que a palavra de Deus não voltará vazia. Amém? Quando Deus libera uma palavra, ela cumpre o propósito para o qual foi designada. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.